conto com vocês para a gente estar assim caminhando juntinho nessas aulas, né, do qual o único mestre Jesus Cristo, entendeu? É a luz, é a lucidez. Por favor, vamos aí, ó, dá o like, dá o joinha aí, aperte o dedo aí que não custa nada para você, entendeu? E comente também, comenta assim, fala alguma coisa, questiona, mostra, entendeu? Fala, entendeu? Pode falar, porque a gente precisa se libertar, entendeu? Compartilha com outros inscritos, com seus grupos, seus familiares, esse vídeo, para que todos nós, entendeu? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, hein? E compartilhe, se você está inscrito, compartilhe com outros para que os outros venham se inscrever. Tá bom, meninos? Somos uma comunidade do amor, né? Não tem bandeira aqui terrena, mas tem Cristo, que é o único mediador entre a terra e o céu. E o único batizador também, que batiza a gente pela palavra, né? Preste atenção. Há um só Espírito, há um só batismo, entendeu? E há um só amor, né? 1 Coríntios 13, versículo 13. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo, se não tiver amor, nada seremos. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Eu não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e aconteceu alguma coisa. Direto ao ponto, nosso versículo-chave hoje é o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, né? Que nos diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, né, que nele crê. Primeiro dos judeus, também do grego, porque a justiça de Deus se revela o quê? No Evangelho, né? No Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por ela, né? Pela fé. Tá entendendo, menino? Vamos entendendo. Então, hoje, por este versículo, né? Versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, trazemos o título O Poder do Evangelho. Então chega de blá blá blá, primeiro a gente tem que saber o que é evangelho. Evangelho é boa notícia, não é verdade? Preste atenção. Agora, boa notícia para quem? Em que tempo? Por quê? Entendeu? E o evangelho no tempo de Jesus de Nazaré foi ele era boa notícia, ele se revelou, é o Messias que chegou, da profecia lá de Isaías, dos outros profetas que profetizou, entendeu? Profecia é uma coisa que fala aqui que aconteceu lá, entendeu? Presta atenção, o último profeta, né, que falou a respeito daquele que viria, né, foi Malaquias. Depois de Malaquias, passou-se 400 anos para que este evangelho acontecesse. O evangelho, a revelação, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, né? No princípio era o verbo. Então, este verbo que estava lá no princípio, o quê? Mas que princípio? Não é princípio do mundo, da galáxia, mas princípio da criação dos seres humanos. Que é aí os seres humanos? Aquele povo que foi criado, né, para poder ser manifestado que a revelação do o quê? Do eu todo, né? A verdadeira revelação. Presta atenção. Então lá em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou na terra. Mas na terra lá entre os judeus, não foi entre você e eu. Estamos falando o quê? Do Filho do Homem, Jesus de Nazaré, né? O evangelho para o quê? Para os hebreus. Presta atenção, entendeu? Por quê? Porque houve-se lá no princípio, como entendemos lá Gênesis, não é verdade? O primeiro Adão que foi criado, criatura, entendeu? Presta atenção, hein? Então, ele o que?
aconteceu aquilo tudo que entrou o pecado no mundo. Presta atenção. Então lá na frente, presta atenção, o que João falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta novidade, esse evangelho foi aquele que foi lá no Gênesis, né? Teve o quê? A profecia, a promessa, né? Que ele nasceria da mulher, né? Para vir consertar a borrada lá de Adão, né? Então, esse Messias, né? Que foi profetizado, ele se revelou, não é verdade? E tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou, menino? Né? Diz que tirou, né? Romanos 8 pelo menos fala que tirou. Não há nenhuma condenação, né? Para aqueles que estão em Cristo, está no ungido, né? Então presta atenção, se tirou o pecado do mundo, não há mais condenação, entendeu? Agora é por conta de vocês, entendeu? Que vota tudo de novo. Não vive pela palavra, a palavra da graça, favor e merecida. Ele já veio assim e justificou, não somente os judeus, porque foi justificado, entendeu? Presta atenção, de fé em fé, como nós lemos, né? De fé em fé. Então, a palavra aqui diz que o evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. Mas quem é o justo? Neste caso, como estamos falando de Jesus de Nazaré, né? O justo é aquele que creu no que aquele era o Filho de Deus, que o Jesus de Nazaré realmente era aquele enviado, era o Filho de Deus, não somente ali, né, a revelação como Filho do Homem, né? Filho do Homem é uma expressão da época dos judeus, né? Presta atenção, é um modo de falar, filho do homem. Então, necessariamente, quando se fala, né, que o filho do homem, não está se falando somente de Jesus, né, no evangelho, né, porque é uma expressão, já falei em outros vídeos, né, lá em Ezequiel, não fala, filho do homem, põe-te em pé, falou com Ezequiel, que ele é atalaia, presta atenção. Então vamos estar ligadinhos e vamos rever, né, o que falamos ontem para entender, né, essa incumbência de Jesus de Nazaré, né, temos que rever, sempre botar na cachola, né, que entender que um atalaia, né, é o que? É aquele que desceu esse atalaia, né, de que foi Jesus de Nazaré. Presta atenção, vou repetir aqui. Então já entendemos o que é um atalaia. Precisamos entender para poder entender este Jesus de Nazaré, o ministério dele. Entendeu? Entendeu? Uma coisa, outra coisa. Depois vamos entender o Jesus Cristo. Mas aqui para entendermos Jesus de Nazaré. Então, vamos entender o atalaia que desceu a lugares baixos para ser, né, um filho do homem. Não literalmente, né? Porque ele não era filho do homem, né? Foi preparado. Então, ele foi preparado, né, com substância como filho do homem, com substância que se passaria como que criatura semelhante, né? Porque o Adão, ele é o que? Criatura, porque foi criado, né? Presta atenção, hein? Ele não era sempre eterno como o eu todo, né? Então presta atenção. Então, ele foi criado uma substância, né? Ele não era filho do homem literalmente, preparado com uma substância que se passaria como criatura semelhante a um filho do homem, né? Ele não era o quê? Igual, ele era semelhante. Então ele foi preparado, gerado, né? Ele foi gerado como filho do homem. Vamos ler aqui agora, preste atenção, vai acompanhando aí. Esse verbo que estava lá no princípio, né, que depois se revelou e habitou entre os judeus, foi gerado depois como filho, como acabamos de ler. Preste atenção, hein? Entendeu? Então, para você ir entendendo aí, parar de amassar barro em religiosidade, vamos a Hebreus capítulo 1, né?
Antigamente, este verbo, né? Este verbo falava que através dos profetas, entendeu? Mas preste atenção, hoje, né? De uns tempos para cá, até depois de Jesus para cá, entendeu? Acabou esse dom de profeta, porque esse dom era para ser usado, né? Deus, ele falava através do profeta, né? E a palavra lá, não é eu que estou dizendo, está escrito que só profetizaram até João, porque o João foi aquele que abriu o caminho para o verdadeiro profeta, né? Revelado. Então, antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, né? De muitas maneiras, falou de várias coisas, né? Já falamos sobre isso. Ele falou lá com a mula, lá no tempo de Balaão, ele fala todo dia. A gente que não presta atenção, né? Fala toda hora. O tempo sempre falou. Então, ele veio, né, revelar a Maria que ia ter o quê? Que ia ter o bebê, né, para Isabel. Então, variedade de lugar que você lê assim, que foi ali o anjo do Senhor, né, e aquele anjo do Senhor é o mesmo esse que lá na frente, né, ele foi gerado, é o verbo que estava lá no início, lá no princípio, né, porque lá no início, já falamos no outro vídeo, estava o quê? Os 7 Espíritos de Deus, por isso que fala, foi Deus que criou, mas por isso que a expressão em Gênesis 1:26 é façamos. Presta atenção, é o Elohim, é plural. Já falei sobre isso. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, né, aos passados pelos profetas. Mas nestes últimos dias, né, hoje, últimos dias, entendeu? Aprenda a ler, não futuriza o que você está lendo. Presta atenção, olha o tempo. Né? Nesses últimos dias, quem estava falando ali, né, Paulo, uns falam que é Paulo, mas eu creio que foi Apolo, né? Muitos nos estudos chegam à conclusão que não foi Paulo, foi Apolo, mas não importa, né? Seja Paulo, seja Apolo, né? Quem dá o crescimento nesse entendimento é a luz, é a lucidez do Espírito Santo. Presta atenção. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas. Mas nesses últimos dias, né, disse Paulo estava lá, estava vivo, entendeu? Né, hoje não, a pessoa tem que aprender a ler a Bíblia, entendeu? Nesses últimos dias falou pelo Filho, que era o Jesus, o Filho, esse que nós estamos falando, que foi, né, foi gerado como Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus, entendeu, menino? Presta atenção, ele é o resplendor da glória, tá alcançando? Da glória de Deus, né? E é a expressão exata do seu ser, né? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito o que? A purificação dos pecados, né? Ele tirou o pecado do mundo, né? Isso aí o Cordeiro, ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, entendeu? Mas o povo até hoje, entendeu? Não gosta de ir lá em Êxodo 12, já falei no outro vídeo, entendeu? Quando se trata da Páscoa, né? Se esquece disso. Preste atenção, o povo gosta muito de história, né? Filosofia, muito de história, muito de coisa antiga. Entendeu? Mas já como eu falo sempre, eu bato nessa tecla. Se Deus quisesse que nós não vivêssemos novidade de vida numa nova aliança, entendeu? Ele deixava a gente lá na antiga, menino. Preste atenção, para que ele ia se dar o trabalho de vir trazer uma aliança eterna, um novo e vivo caminho, entendeu? Preste atenção. Preste atenção. Então, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, né? Não é sentar literalmente, mas presta atenção, uma igreja, a palavra é metáfora, você entendeu? Metáfora. Entendeu? Literalmente, ele tem mesmo, porque o poder foi gerado, entendeu? O teu filho é o quê? É uma extensão sua, não é isso? Presta atenção. Então, nas alturas, da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos,
Entendeu? Presta atenção, hein? Esse verbo, ele se tornou por ele ser o quê? Presta atenção, leia e entenda, né? Ele foi a expressão exata, ele sustentou todas as coisas o quê? Pela palavra, né? O verbo, entendeu? No princípio é o quê? O verbo, oh meu Deus, pelo poder, né? Pois de ter feito e purificado o que? Dos pecados, né? Quem começou com a história de pecado? Foi lá o primeiro Adão? Ele veio o quê? Purificar o segundo Adão, ele era o segundo Adão, presta atenção. Por isso que fala, esse aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele veio e ele tirou, entendeu? Então ele já fez, não quer ajudar Deus, entendeu? Presta atenção, ele vai voltar, disse que ele vai voltar a segunda vez, mas aqui não está falando isso. Está falando que ele tirou, né? Ele não falou que ele veio e deu um jeitinho para voltar no futuro para tirar. Então presta atenção, tendo se tornado tão superior aos anjos, né? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Preste atenção, leia direitinho, aguarda. Então, o Filho e os anjos, está aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1. Agora presta bem atenção. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. A qual dos anjos? Foi um daqueles, os 7 que eu falei, que estava lá na criação, no princípio era o verbo, e ele estava lá, porque façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos a criatura, né? Se você quer para você entender a nossa imagem e semelhança, né? Porque é um corpo, entendeu? Mas é semelhança o quê? Do Espírito, nós somos um barro vivo. Perdemos a vida lá em Adão e o segundo Adão veio o que? Vivificar. É fácil de entender, para de prestar atenção em outras coisas, entendeu? Não deixa para lá as vã filosofias, vã doutrina, entendeu? E outra vez, agora presta atenção, na tua Bíblia está escrito aí, entendeu? No versículo 5. E outra vez, porque eu estou falando que ele foi o anjo do Senhor várias vezes, ele foi Miguel, ele foi Ezequiel, ele foi... Entendeu? Presta atenção. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Por quê? Todos os anjos, né, são os filhos de Deus, né? Por isso você leia aí, porque ele fala assim, outra vez, porque ele pegou aquele que já era filho e gerou como o filho, que é o verbo revelado para vir se revelar na terra, né? Entendeu? Para ser o segundo Adão, entendeu? Então, outra vez, está aí na tua Bíblia, é o que eu estou falando, entendeu? É só você entender um pouquinho. Então, outra vez, né? Então, a qual dos anjos, né? Presta atenção, porque lá no 14, no versículo 14, você sabe que ali está escrito, né? Que são todos os anjos, deixa eu ver como está escrito aqui. No versículo 14 diz assim, ó, não são todos eles espíritos e ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, todos, né, todos os espíritos de Deus, todos os filhos de Deus, né, todos são o que? Enviados, cada um tem o seu ministério, né, o ministério é em mistério, que muitos não alcançam, mas... acredito que agora você está entendendo. Este aqui, né, que foi gerado, ele foi gerado como filho, teve um momento que ele foi o quê? Preparado para vir à terra nos lugares baixos, para poder trazer o seu ministério, para cumprir o seu ministério, trazer o quê? Para fazer aquilo do qual ele foi incumbido fazer. É fácil de tu entender. Então, quando ele foi incumbido para o que ele iria fazer, né, com aquele povo, né, que foi separado, porque a Bíblia traz a história do povo que foi separado para esse verbo vir se encarnar, né? Jesus de Nazaré, ele era o que? Judeu, veio naquela geração, naquela família dos judeus. Então essa família
que fala no princípio era o verbo, e o verbo se... Entendeu? Porque Deus da criação dos hebreus, né? Foi tudo preparado, nada é por acaso, foi tudo preparado. Então, esse filho, né, esse que já era filho, foi gerado como filho, que outra vez foi, entendeu? Outra vez, está escrito em Hebreus, gente, ali aqui no capítulo 1, no 5, 6, e outra vez você será outra vez você será o meu filho. Novamente o quê? Aí presta atenção no versículo 6. E novamente, o que é novamente? Uma coisa que já esteve, entendeu? Eu estou falando, já teve aqui várias vezes, presta atenção. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os outros anjos de Deus o adorem. Então, não estamos aqui querendo, assim, tirar a religiosidade de muitos, porque o intuito aqui é lembrar que o povo espera uma segunda vinda, né? Mas na Bíblia só fala da primeira vinda, foi uma profecia que se cumpriu, né? E ele veio ali trazer, João 3,16, né? A vida eterna, que ele é o segundo Adão que veio trazer o quê? A vida eterna, pela fé, não é isso? Pela fé ele justificou, né? Não somente ali os judeus, mas aquele pela fé é pelo que crê, porque o pai da fé é o Abraão, e Abraão não era o quê? Judeu. Presta atenção, hein, menino? Entendeu? Então vai lá e estuda. Então nós temos que compartilhar esse maná verdadeiro, né? Porque precisamos entender a palavra verdade. No livro de João, né, foi muito falado sobre a palavra da verdade, o Espírito da verdade, né? Preste atenção, que o mundo não alcança, tá entendendo, menino? Então, antes que o raciocínio dê uma parada, então este anjo que foi gerado como filho, ele recebeu a incumbência quando ele estava o quê? Ezequiel, que é a introdução dos próximos vídeos, que nós vamos falar sobre, né, Ezequiel. Então, todo mundo conhece a passagem, né, de Ezequiel 37, né? E todo Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quem é esse filho do homem que estava falando ali? Era esse que viria ser gerado, né? É um desses que viria ser o quê? Gerado como filho lá na frente, é uma profecia. Então, eu estava falando com ele, menino, já nós lemos aqui no início, tu entendeu bem? Bem, é um atalaia. Estava falando ali com um atalaia, que ele desceu em lugares baixos, ele não era o que? Literal, né? Literalmente filho do homem, ele foi o que? Foi preparado como filho do homem, entendeu, menino? Você está entendendo bem o negócio? Eu espero que sim. O atalaia, né? O atalaia, ele é espiritual, ele tem o que? Duas categorias. Ele pode ser encarnado e pode ser desencarnado, entendeu? Presta atenção. Tanto é que o encarnado foi Jesus de Nazaré, o desencarnado é Jesus Cristo. Depois nós falamos um vídeo sobre isso. Tá entendendo? E tem a aparência real dos querubins, o Jesus Cristo, né? A aparência real dos querubins, né? O atalaia é espiritual, e são mensageiros ministros, né? Já falamos sobre isso, todos eles são ministros. Hebreus 1, versículo 14. O atalaia que viria como Jesus de Nazaré recebeu o que? A incumbência pelo atalaia, o que? Encarnado Ezequiel, ou seja, quando estava Ezequiel, ele voltou como Jesus. Presta atenção, menino, tem muita atalaia. Lembra lá que tem a passagem lá em Mateus que fala sobre Elias, e Jesus falou assim, e Elias já voltou também, entendeu? Mas isso é um outro vídeo, nós estamos falando aqui da aparência do atalaia, né? A aparência do atalaia, para você entender. A incumbência, você sabe que está lá em Ezequiel, a partir ali do capítulo 2, ali se você ler o capítulo 2, capítulo 3, que você vai entender a incumbência que Jesus de Nazaré veio para Israel, para redenção e para juízo, e foi concluído o juízo, né? Foi concluído. Então, o filho do homem, esse que foi
que é filho de Deus, que foi gerado como filho do homem, o que ele veio fazer, ele concluiu, né? Gálatas 2, versículo 21 fala: não anule a graça de Deus. Se ele já veio, já deu um favor imerecido, como ele vai voltar? Ele vai ter reencarnação? Porque o Jesus de Nazaré, o filho do homem, né? Sabemos a história, que nasceu lá, avisou, nasceu de Maria, pão duro. Vai acontecer de novo? Vai aparecer uma virgem aí, que onde vai vir avisar, e vai acontecer tudo isso de novo, né? Ah, não, ele vai vir pelas nuvens, então não é o Jesus de Nazaré, filho do homem, né? Presta atenção, hein? Presta bem atenção, hein? Vamos ler agora. Como eu disse, né? João 3, do versículo 12 e o 13, vocês lerem assim, pelo amor de Deus, menino, entendeu? Que esse Jesus de Nazaré é uma substância, né? Criada, presta atenção, igual, não é literal. Ele não era filho do homem literal, presta atenção. Versículo 12 de João 3. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então tu não está entendendo. Se tu não está entendendo realmente quem foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como é que tu vai entender quem foi Jesus Cristo? Presta atenção, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, que foi o Filho do Homem. Está aí na tua Bíblia? Então esse Filho do Homem foi o único que desceu do céu, entendeu? E que para lá foi esse estágio de poder, esse céu, não é literal, tá lá no céu, tá as estrelas, não é isso não, entendeu? É onde habita os 7 espíritos, né? Porque o mesmo dele é de lá, né? Não foi ele, no princípio era o verbo, depois se revelou e habitou entre os judeus. Ele já era de lá, entendeu? Então, não, eu e você já falei em vários vídeos, a gente não vai para esse tipo de céu. Fica tocando fralda, santo, santo, santo. Para de botar aquela miola dos antigos na sua cabeça, menino. Presta atenção. Você leu aí na tua Bíblia? Então você lê de novo, João 3, versículo 12 e 13, entendeu? Versículo 14 diz assim, ó: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja o que? Levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Entendeu? Tem a vida eterna. Então João 3,16 já foi cumprido. Pelo menos Jesus de Nazaré lá falou, está consumado. Mas se tu tá falando que ele vai voltar, entendeu? Nós temos que mostrar. Não venha com Mateus 24, porque já deu, né? Mateus 24 tá falando de derrubar o templo de Jerusalém, da casa do tesouro, né? Nós já sabemos disso. Naquela geração. Lê lá Mateus 24, versículo 34, ali 35, entendeu? Naquela direção. Então, naquele tempo se ouve, entendeu? Se ouviu, o amor se esfriou, entendeu? Ouviu-se o negócio de guerra, não sei o que, não é passar agora não. Você só está sabendo que lá na antiguidade era até pior, entendeu? Que matavam assim a mão tal. Entendeu? Não podia nem falar, entendeu? E o povo foi muito perseguido, teve Nero, botou fogo aqui, botou tudo ali, entendeu? Teve um montão de coisa, menino, presta atenção, não é coisa que está acontecendo agora, não. Então sabemos que João 3,16 traz o que? A missão do Filho. Então quando você fala que ele vai voltar, está falando que ele não cumpriu a missão dele. Entendeu? A missão do Filho, você lê aí, pelo amor de Deus, do versículo 16 de João 3 até o versículo 21, entendeu? Presta atenção, hein? Então, no versículo 21 diz assim, ó: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não, coisa assim de homem espertinho, entendeu? Os homens espertinhos tá lá em Isaías 29, 13, que o próprio Jesus
repetiu em Marcos 7, entendeu? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, Então, João 3, aqui no versículo 31, diz para nós, né? Aquele que vem do céu. Presta atenção. Não estamos falando de uma segunda vinda. Então, aquele que vem do céu, né? Lembrando que quando Jesus ali estava falando que o Filho do Homem viria, que quando ouvisse aquilo, que subisse para as montanhas e tudo, aí das grávidas, sabemos porque foi falado isso, né? Porque no dia e no sábado, porque nesse dia juntava, o dia sábado era o dia que se juntavam, né? Para a adoração, presta atenção, né? Enfim. Então ele disse, quando vocês ouvirem, né? Entenda o que disse Daniel. O que disse Daniel, Jesus já tinha vindo? Não, o que Daniel disse o quê? Que Jesus, no caso, viria, né? Então, no tempo de Daniel, no tempo de Malaquias, no tempo de todos os profetas que estavam Isaías, que estava anunciando não segunda vinda, mas primeiro o que ele viria, né? Ia acontecer, Isaías 61, né? Ele viria, né? O Isaías 60, né? Ele via para o dia, para libertar. Então a gente tem que estar batendo nessa tecla, infelizmente tem que estar voltando, porque o povo só quer tomar leitinho e não entende. Então aqui no versículo 31 de João 3, diz assim, quem vem das alturas certamente está acima de todos, né? Quem vem da terra é terreno e fala da terra, né? Então fala da terra, tá entendeu? Só que compreende as coisas da terra, presta atenção, né? Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, né? Mas ninguém aceita o que é o seu testemunho, ninguém aceita, né? O testemunho de Jesus Cristo, do atalaia espiritual, né? Que estava ali. Jesus era 100% homem, 100% espírito, né? Ele era o 100% aquele filho gerado, que já explicamos como é que foi isso, né? E 100% o filho que já era filho, né? Presta atenção. Então ele era 100% filho gerado e 100% filho que já era filho. Tá entendendo, menino? Ali é lá de novo, Hebreus capítulo 1, né? Versículo 1 a 14. Exatamente esse entendimento está no versículo 5 e 6 ali. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, né, certifica que Deus o quê? É verdadeiro. Presta atenção, hein? Pois aquele que Deus enviou fala o quê? As palavras de Deus. Porque Deus não dá o espírito que é de medida, né? Espírito de covardia. Você entendeu? Tem que falar a verdade, tem que explicar, não pular, não sei o quê, porque tem muitos mestres que não é mestre coisa nenhuma, né? Apenas ficar falando o que ouviu ali, o que ouviu aqui, né? Conhece a palavra de ouvir falar, né? Mas nós temos que conhecer, né? Na real, o Espírito, né? Ele é vivo, porque ele vivo, podemos crer hoje, não somente amanhã, espera amanhã para crer, não. Crê agora, entendeu? Para de ficar adorando em memória, entendeu? Porque isso foi lá para quem andou com ele, com o Filho do Homem, entendeu? Entendeu? Presta atenção, mas nós não, nós já nascemos no vivo, né? Dentro do reino. Poder, reino é poder, né? Todo reino tem um rei, né? E o rei nosso é quem? Cristo. O fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Sempre falo isso. Então, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Né? Tem a vida eterna. O que é vida eterna, menino? Entendeu? O que é vida eterna? Então, presta atenção. Quem se mantém o quê? Rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece, né? A ira de Deus, né? Que ira eu tô falando? Vai lá, Isaías 61, versículo 2, né? Porque ali
né, ele veio para um dia também da vingança, né, verdade? Porque era derrubar o templo, por isso que ele falou para o discípulo, não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês só querem acreditar em coisa de coisa armada, entendeu? Vocês não estão ligados que eu tô aqui, entendeu? Pare de falar em memória que eu tô aqui, menino, presta atenção, conduzindo vocês em triunfo. Eu tô todos os dias com vocês, eu tô ligado como é que vocês estão órfãos. Vocês estão órfãos? Se vocês estão órfãos esperando eu vir, presta atenção. Apocalipse 2, versículo 11, nós vamos ler agora, para entender, menina. Quando ali, né, a parte já espiritual, a atalaia espiritual, Cristo, né, se revelou a João ali na ilha de Pátimo, e deu a incumbência para as 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, entendeu? Aqui no capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o que? As igrejas. Não é a nossa igreja aqui, as denominação não, tá falando não, é povo reunido, entendeu? As 7 igrejas lá que se reuniram, que Paulo foi passando, foi botando, mas aí cada um, entendeu? Uns acreditavam, outros não, tanto é que Paulo falou para os Gálatas, Gálatas insensatos, quem fascinou vocês estão tão bem entendendo o que eu estava falando, agora estão voltando de novo para ler, entendeu? Assim tá muitos hoje, tem um montão de Gálatas hoje em dia. Tá muito bem, falam em Jesus Cristo, falam em graça, mas na hora, entendeu, da doutrina, volta tudo lá para trás, entendeu? Presta atenção. Então, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Tá entendendo, menino? Porque a primeira morte é isso aqui, ó. Quem tem o que morre mesmo, todo mundo morre, todo mundo vai pro inferno. Inferno é cemitério, menino. Eu aprendi isso na escola, presta atenção, né? Os antigos aí da religiosidade, foi que inventou isso, entendeu? Que ia pro céu. Todo mundo que era santinho e o outro ia pro inferno, entendeu? Que tinha que comprar terreno no céu para não ir pro inferno, pro purgatório, porção de coisa que inventaram. E muitos ainda vai nessa confusão, entendeu? O inferno entendeu? Literalmente para onde toda a carne vai, que é a terra. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, existe o quê? A primeira morte e a segunda morte. Segundo Adão, esse Jesus, filho do homem, foi gerado para quê? Para a gente não sofreu o dano da segunda morte. Que é a morte o quê? Do espírito espiritual, entendeu? Mas o povo não está ligando, entendeu? Não está se ligando na palavra, está tudo misturando tudo, Jesus Cristo com Jesus de Nazaré. É uma confusão, eles vão aqui, vão ali, a gente fala um monte de coisa que a gente não entende. Misturam Jesus Cristo com Jesus de Nazaré, aí misturam Abraão, mistura Davi, mistura Malaquias, Melquisedeque, faz uma salada que quem está ouvindo, entendeu? Não sei se é para esperar só o tempo passar ou se não compreende nada, você fica amém, amém, amém. Não busca o conhecimento, entendeu? É uma salada. A salada não leva as pessoas a lugar algum, nem o que fala, nem o que ouve, né? Ficam amassando barro o tempo todo, não há progresso, né? Entendeu? Não é o que eu estou falando, não. Estou falando tudo que está na Bíblia, né? Que você, em Hebreus 5, a partir do versículo 11, você tem a exortação, que é o progresso da fé. Nós temos que progredir, avançar para o alvo, como está lá em Filipenses 3, entendeu? Para a soberana vocação em Cristo, não em religiosidade, não em costume e estatutos terrenos, né? Então, nós temos que progredir, né? Aqui a exortação ao progresso da fé. Nós temos que entender, né? Em 2024, nós temos que já ter esse entendimento que nós não ganhamos alma para Jesus, né? É porque senão nós que somos soberanos conseguimos ir lá e ganhar alma para Jesus, né? Nós não ganhamos não, né? A palavra de Deus diz que em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então se é Ele que faz, não é nós, né? Então, mas nós não ganhamos alma para Jesus, que todas as almas é alma vivente,
E se é alma vivente, já é dele. Ele não estava lá no princípio da criação? Não foi ele que fez? Entendeu, menina? Tá entendendo o espírito da coisa? Então, o que nós fazemos, né, em nosso ministério, se nós temos o amor, né, e queremos, né, a palavra diz que nós amamos o próximo como a nós mesmos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vem do céu essa lucidez. Então, o que nós fazemos é animar as almas umas das outras, né? Se você sabe que uma pessoa está em depressão, ou se a pessoa estava numa comunidade, né, religiosa, mas não está querendo ir mais, você sabe que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aconteceu ou coisas internas como família, né? Acontece variedade de situações. Então nós se reunimos, nós vamos a lugares para quê? Né, para animar, gente, as almas umas das outras, né? E muitas das vezes também nós precisamos ser animadas, né? Porque às vezes cumprimos o nosso ministério, mas também com um pouco de desânimo. E Cristo falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Porque no mundo há o quê? Há muitas aflições, né? Há muitos dias maus. Então, por isso, nós precisamos nos unir e animar uns aos outros as almas, né? Precisamos entender, parar de estar falando coisas que aprendi com o vovô, com a vovó, que vem. Não, nós não ganhamos alma para Jesus, nós animamos, né? E aí nós damos ânimo, e aí não, é isso, eu vou, né? Começam de novo a trabalhar, ou de novo ir para as denominações, né? Começam a fazer algo, né? Então a gente anima, né? A gente dá testemunho muitas das vezes, né? De desânimo que nós estávamos, mas nós fomos pelo Espírito Santo animados. Então nós animamos uns aos outros, não é verdade? Preste atenção, hein? Então temos que entender a palavra verdade do Espírito da verdade para nós entendermos. Então aqui nós temos exortação ao progresso da fé, está aí na sua Bíblia, Hebreus 5, a partir do versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, né? Disso que tudo que nós estamos falando aqui, temos muitas outras coisas, temos que ir para frente, né? Para frente, prosseguir para o alvo, preste atenção, né? Nós temos coisas difíceis de explicar, porque já falamos, se você não compreende nem as coisas terrenas, como que vai compreender as coisas do céu, né? Lemos João 3, de versículo 12 e 13, né? Preste atenção. Então, preste atenção. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, né, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm o que novamente necessidade de alguém que lhes ensine. Pois quais são os princípios? O que te ensino de novo? Os princípios o que elementares dos oráculos de Deus. Entendeu? Já deveriam ser mestres. Agora preste atenção que tipo de mestres. Esse mestre aí é discípulo fazendo discípulo. Porque segundo a palavra, só há o quê? Um mestre, né? Que é o Jesus Cristo. É ele que veio trazer essa luz para os judeus e depois se revelou a Paulo, né? Já na luz, trazendo essa incumbência, né? Ele é o único mestre, ele é o único mediador, né? Ele é o único mediador do Espírito da verdade, da palavra da verdade. Tá entendendo, menina? É fácil, hein? Preste atenção. Então é isso, quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém lhes ensine, né? Por isso que eles têm que estar sempre voltando, falando as mesmas coisas, que parece que o povo está dormindo. Desperta tu que dá, entendeu? Tu pensa que está acordado, mas não está, entendeu? E que lhe ensine quais são, de novo, que lhe ensine o que? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite de novo, e não de alimento sólido, entendeu? Ora,
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Então, se você fica o tempo todo aí anotando, mas não anotando, não sabe mais na hora, não sabe isso, não entende, lê os textos, vive de texto, né? Sem entender o contexto, né? Sem entender o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, entender o que nos alcança, né? Ali entender que estamos no reino eterno, né? Que ali Jesus trouxe o que? A aliança eterna, a aliança da graça, favor imerecido para aqueles que viveram que no pecado. Pecado era a transgressão da lei. Hoje nós vivemos Gálatas 6,7, né? Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se você entendeu só de filosofia, tu vai viver de filosofia. Porque a gente só colhe aquilo que a gente planta. Se está plantando limão, entendeu? Vai colher limão. Entendeu? Porque Deus não é homem, o quê? Para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele trouxe o ministério, mas o ministério que é vivo e eficaz, né? Presta atenção, e ele disse na cruz, vou dizer de novo que canso de falar, ele concluiu, né? Ele disse na cruz, tragada foi a morte pela vitória. Mas se tu tá falando que ele vai vir, então ele, né, não tem, ele vai vir ainda, né? Ele ainda vai vir para nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna. A palavra é para todo aquele que está esperando Jesus voltar. Menino, presta atenção, estamos lendo Hebreus, né? 9, no versículo 23, diz assim, ó: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Vocês leem todo o capítulo, né? Porque texto sem contexto que fica com falta de entendimento. E o povo sofre, é destruído porque falta de conhecimento. Entendeu, menino? Mas as próprias coisas celestiais requerem o quê? Sacrifícios superiores àqueles. Estamos falando do tempo da lei. Presta atenção. Porque Cristo, aí o Filho de Deus, não entrou no tempo da lei, não entrou lá no Santos dos Santos, entendeu? Né? Em santuário feito por mãos. Ele não entrou em santuário feito por mão. Abre a cabeça, menino. Tu vai lá ler também agora Atos 17, do versículo 23, 24, 25. Aí tu vai ler de novo que eu mesmo hoje, entendeu? Ele não habita em templos feitos por mão, nem antes nem agora. E quando Jesus de Nazaré também estava, os discípulos mostrou o templo ali no capítulo 24, ele diz, mostrou a beleza do templo, ele diz, não, entendeu, vai tudo de ser derrubado, entendeu? 3 dias derrubou, foi depois lá na frente dos anos 300 que Constantino foi que arribou o templo de novo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura o quê? Do verdadeiro santuário, né? O verdadeiro santuário que é Cristo. Presta atenção. No capítulo 10 de Hebreus, o sacrifício de Cristo é único e para sempre. Se é único e para sempre, né? O Filho do Homem vai voltar quando? Por quê? Ele volta todo dia, né? Todo dia volta em casa, e um montão de gente aí nos hospitais, aqui ali. Entendeu? Ele vem como ladrão, né? Como ladrão para cada um, em cada situação. Não ficam esperando essa doutrina dos antigos, né? Falta de entendimento, né? O Filho do Homem, entendeu? Que ali concluiu ali a derrubada do templo, né? Para poder se entender, já falamos sobre isso, né? Precisaria derrubar o templo físico que foi Jerusalém para poder, né? Se concluir, para ter o templo que é espiritual, a graça, né? Que é o que é a fé? É aquilo que se não vê, então não precisaria mais ver casa do tesouro, ver o templo ali, entendeu? É o livre acesso, né? Não é assim que falamos? Preste atenção, hein? Então entenda a palavra. Então aqui em Hebreus 10 diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, né? O que é vindouros? Hoje é o tempo vindouro, entendeu? Então a lei é uma sombra. Não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios, né? Que ano após ano, continuamente, eles oferecem, né? Porque antigamente era por ano, né? Todo ano eles iam na casa do tesouro, não é verdade? Pagar os pecados, né?
levar o dízimo, é tudo por ano. Então, quando derrubou o templo, quando Jesus de Nazaré cumpriu a lei, né? Porque ele é o único que cumpriu, né? Ali acabou, findou, né? Findou todos os mandamentos da lei, né? Preste atenção. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, né? Tendo sido purificados, uma vez por todas, porque nós fomos purificados, não há condenação, Romanos 8, Romanos 5, não há, né, foi justificado. Mas se nós ficarmos querendo voltar de novo, não, eu sou pecador, entendeu? Estamos anulando, Gálatas 2, versículo 21, não anule a graça de Deus, entendeu? Então presta atenção. Então, os que prestam culto, tendo sido purificados, né? Presta atenção, vou ler de novo aqui o versículo 2, para vocês entenderem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre o quê? Recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ele já foi o Cordeiro Santo, menino, entendeu? Para de fazer isso, fazer aquilo. Por isso, ao entrar no mundo, né? Ó, lá tá lá espiritual. Novamente, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Né? Entendeu, menino? Oh, meu Deus. O Atalaia é Cristo, no Atalaia é Jesus de Nazaré. Não te agradaste que de holocaustos e ofertas pelo pecado, porque ele foi a oferta, menina. Então acabou, ele veio, não precisa mais desse negócio, entendeu? De pagar o preço. Tem que pagar o preço, assim que eles falam. Então, menino, preste atenção. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste o corpo para mim. Não te agradaste o que? De holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Né? Lembra lá, vai lá em Ezequiel, lembra lá que tá no começo do rolo lá, tá falando lá em Ezequiel. Do rolo. A meu respeito, tá falando do quê? Do Cristo, do Atalaia espiritual. Ó, presta atenção, hein? Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, presta atenção. A meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, o que é a tua vontade. Entendeu, menino? Lá em Ezequiel, ali no capítulo 1, aquele Atalaia, aquele espiritual ali que você vai ler como é que ele era realmente, depois nós vamos ler no próximo vídeo, entendeu? Né? Aquele Atalaia que se ele aparecesse daquele jeito ali, entendeu? Todo mundo, demônio, que todo mundo joga, só que vai, demônio. Não, entendeu? Não entende as coisas espirituais, entendeu? Tem, entendeu? Mas nós temos que ter discernimento do Espírito, presta atenção, hein? Então, aqui no versículo 8 de Hebreus 10, depois de dizer, como acima, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem eles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o quê? O primeiro pacto. Aleluia. Entendeu? O primeiro pacto, a primeira aliança. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Mas a religiosidade não remove, não adianta. Não adianta.
vivem, né, falando em Cristo, mas vivem Melquisedeque na doutrina, pelo amor de Deus, né? Melquisedeque era tipo de Cristo, era a sombra daquele que viria, ele veio. Acorda, menino, presta atenção. Então, vamos ter que parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, aí apesar que não veio mesmo, entendeu? Presta atenção. Então, nessa vontade é que temos sido santificados. Então, é nessa vontade, está escrito aqui, é que temos sido santificados. Está falando aquele que viveu na lei. E nós, que nem lá vivemos na lei, né? Presta atenção, hein? Nessa vontade, versículo 10 de Hebreus 10, vontade é que temos sido santificados. Lembra lá que Jesus falou lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é nessa verdade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Entendeu? Presta atenção. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado. Está falando lá do tempo da lei, lembra? O sacerdote ia lá. Muitas vezes, né? Os mesmos sacrifícios, mesma coisa, né? É igual muita rotina, a mesma coisa, tudo igualzinho, né? Presta atenção. Que nunca jamais podem remover pecados. Tá? Dessas mesmices que nós vimos, não pode remover nada, pode acontecer nada, nada. Lemos há pouco aqui, já foi removido. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Temos que viver no segundo, menino. O segundo é o reino, temos que viver no reino de Deus. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, a gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Então, se você tá no reino de Deus, esse reino espiritual, entende ele, tu tem que ver dele, tu tem que falar dele, entendeu? Tu fala com sabedoria espiritual, porque se você não tem, pede a Deus, né? Tá escrito lá no livro de Mateus, quer sabedoria, peça a Deus, entendeu? Na pedra, fulano, que ciclano, entendeu? Porque Isaías 9:13 já falamos, esse povo me louvou com os lábios, meu coração tá longe de mim, que ficam maquinalmente aprendendo homens com homens, entendeu? E não esqueçam de lerem Atos 17, do 23 ali 25, e também Atos 22, do versículo 6, né, ao 9, entendeu? Preste atenção. Então, este Atalaia, né, ele deu a incumbência a Paulo, ele apareceu, se revelou a Paulo. Então o verbo, né, ele se revelou aos judeus ali, mas o Cristo se revelou a Paulo, entendeu? E se revelou também a João, que foi o único, né, que viu a situação do filho do homem Tito. Já falei em vários vídeos, né, que a expressão filho do homem é para todos naquele tempo os judeus, né? Então concluiu o que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, a profecia de Jesus, né? E no ano 70 DC se concluiu, né? O filho do homem veio, né? Filho do homem, né? Tito, depois dos rumores de guerra, depois de tantas coisas que aconteceram, né? Aconteceu o que foi falado pelo profeta Daniel. Então foi destruído ali o templo de Jerusalém, né? Físico, né? A casa do tesouro foi destruída, acabou, menino, preste atenção. Então o filho do homem foi Tito, que veio, né? O filho do homem, porque nesse tempo Jesus já não era mais filho do homem, ele era filho de Deus, o que ele já era, entendeu? Preste atenção. Mas concluiu, porque ele é soberano, o juízo, né? Isaías 61, vou repetir de novo, que ali está falando que ele veio para libertar os cativos e para o dia da vingança do Senhor. O dia da vingança do Senhor, que muitos não sabem explicar, é isso, a derrubada do templo físico, para a gente poder entender esse templo espiritual, né? Lemos já Hebreus 5, a partir do versículo 11 ali, que diz que não, pare de tomar leitinho, se a gente não entende, meninas, as coisas
né, terrenos, como é que a gente vai entender as coisas espirituais, né? Vamos ficar por aqui para a gente, no próximo vídeo, continuar esse raciocínio, tá bom? Conto com vocês, hein, minha? Conto com vocês pra gente estar assim, caminhando juntinho nessas aulas, né? Do qual o único mestre Jesus Cristo, entendeu? É a luz, é a lucidez. Por favor, vamos aí, ó. Dá o like, dá o joinha aí, aperte o dedo aí que não custa nada pra você. Entendeu? E comente também, comenta assim, fala alguma coisa, questiona, mostra, entendeu? Fala, entendeu? Pode falar, porque a gente precisa se libertar, entendeu? Compartilha com outros inscritos, com seus grupos, seus familiares, esse vídeo, para que todos nós, entendeu? E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, hein? E compartilhe, se você está inscrito, compartilhe com outros para que os outros venham se inscrever. Tá bom, meninos? Somos uma comunidade do amor, né? Não tem bandeira aqui terrena, mas tem Cristo, que é o único mediador entre a terra e o céu. E o único batizador também, que batiza a gente pela palavra, né? Preste atenção. Há um só Espírito, há um só batismo, entendeu? E há um só amor, né? 1 Coríntios 13, versículo 13. Nós podemos fazer isso, fazer aquilo, se não tiver amor, nada seremos. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.